Como foi que tudo começou, Guilherme? Edgar, eu escutava muitos discos de piano da minha mãe. Sempre pedia para ela colocar aqueles discos do Richard Clayderman, que era um pianista muito famoso há uns 30 anos atrás. Um pianista que misturava um pouco uma música mais popular, com música erudita, alguns arranjos mais de fácil assimilação, né? E eu gostava muito, e daí a mãe incentivou eu a tocar piano, né? Então, aos 6 anos, ela me colocou numa escola de música e estudei, inclusive, entrei no bacharelado em piano. A minha formação foi bastante sólida em piano, mas sempre eu cantarolava no colégio, era conhecido na escola inteira porque eu cantava muito Legião Urbana, né? Ficava cantando durante a aula e tal. Daí no terceiro ano do ensino médio, né? Teve uma noite de talentos e eu fui tocar piano, né? E toquei 30 minutos de piano, assim, tinha uma parte erudita antes, Que então idade era essa? eu tava com 17, 17 já. 17 Hum. anos. Então eu toquei piano e falaram, não, mas para aí, a gente sabe que você é cantor, né? Você tem que cantar. A gente formou uma banda ali naquela semana, eu cantei Eduardo e Mônica, do Legião, né? E nervoso, nervoso, lembro que passei mal antes, é uma confusão. E depois, numa semana depois, no colégio, ninguém lembrava que eu tinha tocado piano, né? Era só, tu é o cara que cantou Legião e não sei o quê. E Esqueceram nessa, esqueceram o pianista. esqueceram o pianista, que era o que eu Sim. mais me dedicava, né? E, ao mesmo tempo, o meu pai, sempre que me via cantando, ele falava, tu não tem que cantar essas coisas, tu tem que cantar ópera. Meu pai é um cara muito simples, não tem muita formação, assim, de música, nada. Ele é do exército, hoje tá com 92 anos, né? Um grande parceiro, grande amigo. E ele falava, tu tem que encher o peito e cantar forte, cantar ópera, não sei o quê. E ele meio que previu isso de alguma forma. Eh, eu terminei o colégio, então, e fui morar na Espanha. Eu tinha um irmão mais velho fazendo doutorado na Espanha. E daí eu fui fazer uma aula de canto lá. Daí a professora falou quantos anos eu já estudava canto. Eu falei que era a primeira aula dela. Nossa, é impressionante, você pode viver disso e tal. E daí começou ali. Eu tinha o bacharelado em piano trancado na faculdade, porque eu fui para Espanha para ficar 6 meses. E daí eu consegui passar no teste de aptidão para canto, assim. Durante 1 ano e meio eu levei os dois cursos. E depois eu escolhi canto, porque em 1 ano eu já estava vencendo os concursos de canto lá do estado e tal, né? E daí foi mais tranquilo. Tudo bem, você deu um resumo pra gente, mas eu quero dissecar mais, eu quero dissecar essa linha do tempo de forma mais esmiuçada. A sua mãe, então, era uma pessoa que gostava de música? Porque assim, se você pegou os discos, é porque eram discos que ela ouvia, né? A gente tinha uns 8 discos em casa, né? E daí eu sempre pedia aquelas músicas, aqueles 2 discos de piano, Ah, né? então dos Então, 8 dos 8, acho que 2 eram de piano, alguma coisa assim. na época do E vinil, né, isso? na época do vinil. E eu lembro que eu queria entrar no curso de piano para tocar aquela música, né? Aquelas músicas que você já Aquela que ouvia já ouvia, isso, e isso. desses 8 discos que tinham, quais eram que o teu pai gostava também de O todos pai eles? não escutava, hoje mais velho, conversando com ele falava que escutava muito música erudita na rádio da universidade, mas Mas a não era o gente caso não, de não era o nenhum desses caso. Não, não, discos. não, não era nada. Entendi. Mas uma coisa que me chama muita atenção é, assim, que isso eu lembrei há alguns anos atrás, que eu tinha um disco, uma fita do Michael Jackson. E tinha aquele Dangerous, um dos Sim, discos mais conhecidos dele. sim. E tinha uma parte coral, orquestral no início de uma música. E era a parte que eu mais gostava do disco. Eu escutava aquela parte e eu falava, nossa, o Michael Jackson, só por ter feito essa música aqui, já vale a pena. Ele já devia ser famoso, já é um grande cara só por ter escrito isso. Anos depois eu fui descobrir que isso era uma parte da Nona Sinfonia de Beethoven, né? Sim. Que é um dos grandes clássicos, né, da música ocidental. E, e tu vê, aquela parte era que mais me tocava no disco, assim, né? Então acho que sempre acabou indo mais para essa parte da música clássica mesmo. Tá, mas aí quando você chegou: "Mamãe, gostaria de estudar piano".
Ela Mãe, eu quero foi algo que estudar, de imediato ela quero atendeu? tocar Ballade por Adeline, eu adoro essa música, não sei quanto tempo eu vou levar, mas eu quero entrar na aula de piano para tocar isso, né? E daí, acho que uns 2 anos, 3 anos eu tava tocando, mas daí tu vai conhecendo o repertório, vai mudando também, né? E E foi fácil de achar um professor de piano lá nessa qual era a cidade? eu sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Santa Maria. E eu fiz aula com a dona Hélia, que era uma escola tradicional, assim, da cidade, né? Eu tinha 6, 7 anos. E daí, até os 15, mais ou menos, uns 15, eu entrei no curso extraordinário de música, que era uma divisão, né, que os monitores que já faziam a faculdade davam aula para as crianças, Mas e aí ficou de adolescentes. 7 aos 15 estudando só piano? Só isso. Não, até mais, porque eu entrei na faculdade com 19. Isso. Então, estudei vários anos. Não Então sei te foi o precisar agora. clamor popular que te fez deixar o piano e achar que a voz seria uma alternativa? Foi o clamor do colégio mesmo, né? Foi Falando, mesmo? olha aí, tu canta, né? Tu não é, tu Mas não você é não resistiu? Porque já tinha estudado tanto